pacto de vizinhança. Também tem questões importantes que não foram regulamentadas no plano diretor, como, por exemplo, o plano de desenvolvimento econômico, o plano de reabilitação e conservação de áreas de interesse e preservação do patrimônio histórico e cultural, o plano municipal de patrimônio cultural e o plano diretor de transporte e mobilidade, que deveriam ter sido regulamentados 18 meses. Em 18 meses. Deveriam ter sido, expirou agora em fevereiro deste ano. Até fevereiro deste ano deveriam ter sido regulamentados. Já perdeu o prazo. Já passou o prazo. Entendeu? E o outro, que era o plano municipal de desporto e lazer e o plano municipal de habitação e interesse social. E a lei de uso e ocupação do solo, que deveriam ter sido proposto ao legislativo em 12 meses. Em 12 meses deveriam, após a publicação da lei 8655, o plano diretor, deveriam ter sido proposto ao legislativo e não foi. Então, quer dizer, está diante de um poder executivo, de uma gestão municipal que não tem interesse, só mobilização social, muita força popular para pressionar para que a gente possa mudar essa triste realidade que se encontra em Belém. E eu tomei a iniciativa na semana passada, eu aprovei 2 requerimentos. Exigindo da SEMA Municipal e da CEURB que envie em caráter de urgência cópia das licenças prévias expedidas, né, a essas, que é para que a gente possa analisar, porque eu lancei um desafio. Eu lancei um desafio de qual a legislação que foi utilizada para expedir essa licença para construir na hora de Belém. Já que a lei orgânica, o plano diretor, o estatuto da cidade garante que a orla da cidade é um espaço público, de livre acesso, de caráter coletivo. Descarregar a filmadora. E a outra, que eu estou provocando a Procuradoria-Geral da União, né, para chamar os cartórios do município de Belém que não estão querendo, inclusive pedindo uma intervenção do município de Belém, já que esses cartórios não estão querendo registrar essas casas, os títulos concedidos a essas famílias de baixa renda e que facilmente registram os documentos, os títulos dessas grandes imobiliárias. Então, portanto, nós estamos fazendo essa provocação e a gente precisa de muita mobilização, de muita luta para vencer essa etapa. Então, se for aprovado a outorga onerosa e o pacto de vizinhança da forma como está, cabe uma ação de improbidade administrativa ao prefeito municipal de Belém, porque não está cumprindo o Estatuto das Cidades, onde o princípio fundamental do Estatuto das Cidades é a gestão democrática e participativa. Este tipo de lei não pode ser aprovada sem as audiências públicas. E as audiências públicas elas não podem ser realizadas assim. Vai ter hoje uma plenária, chama a população e vai se discutir. Antes das audiências, os agentes comunitários, as lideranças têm que ser capacitados para poder nivelar o debate. Porque a liderança comunitária não pode chegar lá para discutir com arquitetos e engenheiros sem ter a prévia capacitação para enfrentar esse debate. Então tem que ter as audiências públicas, tem que ter capacitação de liderança, porque se isso não acontecer, se for aprovado do jeito que está, o prefeito pode ser cassado por improbidade administrativa, por inconstitucionalidade nas ações que tem cometido o envio desse projeto sem um breve debate para a sociedade. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
noite. Boa noite. Eu sou o Marcos, eu sou conselheiro nacional universitário e membro do Conselho Gestor Civil, Fundo Nacional de Habitação e Direito Social. Costumo dizer, quando eu venho para debate da lei, eu venho conselheiro, porque aqui é completamente diferente de tudo que discute a nível nacional. Eu queria iniciar parabenizando o Paru, porque eu tenho muito orgulho de, quando eu estava na direção da CDB, ter presenciado, testemunhado o nascimento do Paru. Né? Anos depois eu sou convidado no debate representando o Código Estadual de Reforma Urbana, uma atividade do Paru. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui e me sentindo muito em casa. E quero agradecer o convite, porque como o Maurício falou, a questão da política urbana, para entrar numa agenda, é tão difícil. Para vocês terem uma ideia, dia 7 de junho agora, nós estamos trabalhando para formar uma frente parlamentar de reforma urbana lá na Câmara. E o nosso trabalho é convencer os deputados a ir para frente, porque não dá igual, né? Nós estamos na discussão agora do